Olá, pessoal! Hoje, no dia de terapia, nós vamos falar sobre o envelhecimento após os 45 anos. A gente sabe, né, segundo o IBGE, fonte de 2022, que a população brasileira, a expectativa de vida da população brasileira, ela cresceu 40% nos últimos 60 anos. Então, hoje, a nossa média de vida é 77 anos. Então aqui, o que a gente vai fazer nesse tempo extra dos 45, teoricamente, até os 77 anos, que é a média de vida do brasileiro? Bom, a gente entra numa fase de envelhecimento, né? E é natural que a gente fique pensando o que a gente vai fazer para melhorar o nosso envelhecimento, para que a gente possa ter um envelhecimento mais saudável e fazer dessa nossa vida após os 45 anos aquilo que a gente tiver, aquilo que a gente quiser, aquilo que nós tivermos vontade. A pergunta hoje é: o que nós vamos fazer quando envelhecer? Então nós temos opções, né? Ou a gente pode ficar parado no decorrer da vida esperando o envelhecimento chegar e a gente não produzir nada, ou a gente pode olhar e entender que o fator envelhecimento, ele pode ser trabalhado de uma forma diferente. Nós somos seres, e eu estou acima dos 45 anos, então eu me incluo, nós somos seres ativos economicamente, a gente contribui, né, economicamente com o Brasil, a gente paga impostos, a gente tem carreiras, a gente trabalha, né? Então nós somos economicamente ativos e necessários dentro da estrutura brasileira, estrutura econômica brasileira. Se nós somos, né, pertencentes a uma estrutura econômica e a gente faz toda a diferença quando a gente vai pagar os impostos, por que a gente não pode ser aquilo que puder, aquilo que quiser no decorrer do nosso envelhecimento? Quem disse que a partir dos 45 anos a gente não pode trocar de carreira, a gente não pode voltar a estudar, a gente não pode amar, a gente não pode viajar? Quem disse que a gente não pode fazer um giro de 360 graus na vida da gente? A gente pode sim. Dentro dos nossos limites, dentro dos nossos objetivos, a gente pode, e por que não? Por que tu não poderia chegar nos 45 anos e decidir, não, eu vou estudar, eu vou trocar de carreira. Eu tenho muito tempo ainda pela frente para começar uma carreira nova. Quem vai tirar esse teu prazer? Tu tem que saber das tuas escolhas. Cabe a ti a maneira como tu vai envelhecer, como tu vai conduzir este envelhecimento da tua vida. Lógico que aqui nós temos um pequeno percalço, que muitas vezes a nossa mente, ela não envelhece, né? E é isso que proporciona para nós um envelhecimento retardado, mas o nosso corpo, ele vai envelhecendo, né? Nós não temos mais aquela disposição que a gente tinha antigamente, nós não temos mais aquela agilidade, a gente tem algumas dores que vêm com a idade, né? Enfim, a gente precisa entender que muitas vezes o nosso corpo não vai ser o mesmo corpo de antes. Os nossos hábitos e comportamentos, eles vão retardar o nosso envelhecimento mental muito mais do que o nosso envelhecimento etário, do que o nosso envelhecimento por idade. Lógico, né, que nós mulheres, a gente tem um diferencial nessa fase de pós 45 anos, que nós temos, né, a menopausa. E a menopausa, ela traz consequências muito sérias para o nosso corpo, para a nossa mente, para os nossos hormônios. Muitas vezes a gente precisa de um apoio psicológico, de um apoio médico, para poder vencer a fase da menopausa, né, onde a nossa carga hormonal, ela tá muito baixa, então o nosso corpo parece que não é mais o nosso corpo, a gente tem problemas de pele, a gente tem problemas musculares, a gente tem uma série, calorões, a gente tem uma série de consequências pertinentes à menopausa, mas aí também a gente vai ter que vivenciar esta relação de corpo, menopausa e mente. A gente também vai ter que fazer uma estruturação, mas o mais importante é poder saber de que forma a gente vai envelhecer. Imagina tu chegar com 60 anos, quanta coisa boa tu tem na tua cabeça. O mundo hoje é um mundo que a gente precisa participar dele, a gente não pode ficar se bastando apenas. É um mundo cheio de horrores, como guerras, é um mundo com transformações ecológicas, ambientais,
é um mundo com fome ainda, é um mundo um pouco desestruturado e quem sabe a gente não possa dar contribuição para este mundo, né? De que forma eu quero chegar nos meus 77? Como que eu vou estar acabado quando eu chegar com 77 anos? Vou estar fazendo parte da estatística do IBGE de 2022, que a idade média é 77 anos, mas se olhar para mim, eu tô com 100 anos. Né? Ou eu quero fazer parte de uma estatística diferente, aquela onde dizem, né, que os 77 são os novos 67, aonde hoje a gente tem uma série de oportunidades, tanto para o corpo quanto para a mente, para a gente mudar alguns hábitos comportamentais e também preservar o nosso corpo e preservar a nossa mente e preservar a nossa saúde clínica. O que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu pago as minhas contas, eu trabalho, eu me viro, se eu quiser trocar, se eu quiser estudar, se eu quiser ir para uma faculdade agora, eu posso, por que não, né? Então a gente tem que olhar essa nova fase de idade pós 45 anos, se encaminhando para a idade idosa, né, que eu não gosto dessa palavra, eu prefiro usar o adulto maduro, né, adulto jovem, adulto e adulto maduro, eu prefiro usar o adulto maduro, eu acho que é mais digno e não condiz com a idade, assim, fulano tá velho, é idoso. Não, a gente tem uma cabeça jovem, a gente tem um corpo que está envelhecendo porque é normal, mas a gente tem uma cabeça jovem, cheia de planos, cheia de objetivos, cheia de coisas que a gente ainda pode fazer e isso nos torna mais jovens e isso retarda o nosso envelhecimento mental. Até a próxima, pessoal!